Você está prestes a assistir a live com a Araceli, que é psicóloga, mãe de três, e foi super gostosa a nossa live. A gente falou sobre o medo e as formas de lidar com o medo na gestação, né? Então, a dica que eu dou é que você use fone de ouvido para ouvir essa live. Pode ser que apareçam uns grilos aí no meio da live, não tem problema. E também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você está vendo essa live, é porque nós subimos, né, os 200 inscritos. E também, se quiser entrar no nosso link, tem um link aqui embaixo para o nosso grupo do Telegram. É um grupo só de grávidas, é um grupo silencioso, que todos os dias eu mando áudios, mando temas para estudar, coisas, conteúdos exclusivos que eu não coloco no Instagram, tá bom? Tá aqui embaixo. Um beijo. Uma live sobre o medo, né? Quem nunca? Quem nunca? Esse que é o tema da live. Então vamos começar, né, gente? Gente, é o seguinte, a gente tá fazendo uma campanha no nosso Instagram, né? Uma campanha Parir Feliz. Na verdade, a gente já fez essa campanha no Telegram. E aí a gente voltou para um Parir Feliz especial de Natal. Por quê? Porque a gente acha muito pertinente trazer esse tema da campanha de Parir Feliz de Natal para prevenir a cesariana. Né? Então, quem trabalha já em maternidade, ou até mesmo, né, em parto domiciliar, enfim, percebe que nessa época aumenta em muito a cesariana. Você chega, por exemplo, num quadro lá num alojamento conjunto, né, numa enfermaria, a gente vê muitas cesarianas, o nome das mulheres, o nome do bebê e ali cesariana. Por que será, né? Então a gente tá fazendo esses posts todos os dias para informar, para alertar as mulheres, para que elas tenham mais essa questão de saber mais sobre esse processo de planejamento para o parto e evitar uma cesariana, né? Então, dentre muitas coisas que a gente pode abordar nesse contexto de prevenção de cesariana, uma delas é o medo, né? Então, o medo ele aparece muito nos discursos, muito no inbox, muito no direct, e a ideia surgiu de fazer uma live sobre o medo porque a gente tem dados, né, dados científicos do nosso país que fala, né, que é um estudo grande de 2014, né, em que muitas mulheres, olha quantas mulheres, quase 24 mil mulheres, disseram que no início do pré-natal elas preferiam parto normal, 66% preferiam, então a maioria, e 28% preferia cesariana. E as que preferiam cesariana nesse início de pré-natal era porque tinham medo do parto, medo do que está por vir, e aí elas preferiam cesariana porque é algo marcado, algo controlável, né? E aí a gente vê no final, veja só, que inverte, que esses 66% de mulheres que queriam um parto normal, a maioria, 55% delas, tiveram cesariana. Então, o que aconteceu nesse caminho aí, né? O que aconteceu para que essas mulheres que queriam um parto normal tivessem uma cesariana? Será que realmente todas são necessárias, né? Então, quando a gente olha para os dados do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, a gente vê que o recomendado é 10, 15, né, por cento de cesariana. Mas enfim, vamos lá. Já está explicado o que a gente vai falar sobre o medo. Eu vou chamar a Araceli, ela vai embelezar ainda mais. Vamos lá, aguardando a Araceli. Oi, tudo bem, Laura? Oi, Araceli, que delícia dividir essa telinha com você. Eu digo mesmo, uma alegria muito grande estar aqui contigo, é um Aham. prazer, uma lisonja. Uhum. Então seja bem-vindo ao nosso Instagram, nossa casa. Como que estão as crianças aí, já dormiram? Não, eu estou ouvindo, daqui a pouco vem um aqui, dar um cheiro. Aham. Hoje eles foram dormir um pouco mais tarde, não consegui levar eles mais cedo, estou ouvindo eles lá, papeando os dois. Ah, para Mas quem não sabe, a Araceli a Isabel já tem está três dormindo filhos. faz tempo. Ah, desculpa. Não, tranquila. A Araceli tem três filhos, né? São dois meninos, uma menina? Isso. Ah, O Vicente, o Joaquim e a Isabel. que legal. Então seja bem-vinda. E aí, quando eu fiquei pensando, eu falei, gente,
quem que eu vou chamar para falar sobre o medo, né? Aí eu pensei assim, vou trazer uma profissional, né, que você é psicóloga, eu acho que já cuidou de muitas pessoas, né, já tratou ali na lida ali com muitas pessoas que lidam com medo, não só grávidas, mas de forma geral. E também já teve três filhos, né? Então sabe assim na própria pele como que é ter gestante, como que é ter medo, como que é buscar um parto normal, né? Então, bom, acredito que não tenha ninguém melhor para falar do medo comigo. Você. Então, se apresente um pouco, se quiser falar um pouco da tua história. Ai, tá bom. Obrigada, Laura. Então, eu sou a Araceli, casada desde 2015. E aí, 4 meses depois, eu engravidei do Vicente. Então, em 2016 tive o Vicente, aí depois, em 2017, eu tive o Joaquim, e em 2018 eu tive a Isabel. Foi um atrás do outro, né? Todo ano eu tive bebê. Esse ano é que não engravidei ainda. E Aham. sou psicóloga, né? Me formei também em 2015, aí atuei 4 meses. Esses 4 meses que antecederam a gravidez do Vicente eu trabalhei. E depois, quando engravidei, já era um objetivo que eu tinha de parar mesmo e me dedicar exclusivamente à maternidade, ao cuidado dele. E até porque na gravidez né, as coisas ficam muito conturbadas. Então, até quando eu engravidei, eu atendi, acho que até os 3 meses ainda. Então foram 7 meses ali, mas depois a coisa já começou a ficar muito. Os meus sentimentos com os sentimentos dos pacientes, eu não estava conseguindo conduzir direito e falei, não, preciso me retirar, bater retirada para poder viver esse tempo e enfim. E aí foi isso que aconteceu, mas a psicologia é uma coisa que eu sempre gostei muito e agora, por incrível que pareça, eu me dedico e estudo muito mais do que antes, quando eu não tinha filho, né? Isso é a coisa mais bizarra do mundo, né? Que a gente Sim. é. E aí o Instagram é essa ferramenta que me proporciona aparecer aqui, falar um pouco de psicologia, um pouco do que eu vivo, um pouco das coisas, do modo como eu enxergo a vida, enfim. E é isso, assim. E os três eu tive parto normal, então o que facilitou também uma gravidez atrás da outra, né? Foi muito tranquilo, assim, nesse sentido, apesar de que cada parto tem a sua característica, né? Sim. Mas eu tive parto normal e tive medo? Não, Laura. Eu Nem não, não. Não, assim, porque logo na verdade, eu não esquecia das dores, eu já estava grávida, isso que me desesperava um pouco. Falava, meu Deus, eu nem esqueci, eu sei como é que é. E eu já tô grávida de novo. Mas assim, do parto em si, sabe, das contrações, da evolução, ou de qualquer intercorrência que pode acontecer no meio, eu não senti medo. Eu não sou muito medrosa, assim, na verdade. Eu sou até. Mas não senti medo. Mas entendo quem sente, né? É uma coisa muito natural. Então tá pronta aí, com propriedade. É, Alguém que... Então, acho que tem muita gente do seu Instagram que entrou também. Deixa eu me apresentar, né? por favor. Porque às vezes o pessoal dá uma olhada assim no nome do Instagram e acha que vai vir uma pateira bem velhinha, assim, bugada, e com pano na cabeça, e tesoura enferrujada. É incrível, era sério. Quando eu comecei a atender parto, as pessoas entravam, tipo, os familiares, né, que não me conheciam, me olhavam e falavam assim, mas cadê a pateira? E aí eu não tinha nenhum filho, eu comecei a atender parto, eu tinha 21 anos. Então as pessoas me olhavam assim, tipo, oi, cadê a pateira? E aí, à medida que eu fui tendo filhos, eu fui tendo credibilidade, sabe? As rugas começaram a aparecer, eles, não é a pateira. Mas assim, a gente acha diferente, né? Então, assim, deixa eu me apresentar. Eu sou, né, enfermeira obstetra, meu nome é Laura. Eu tenho 3 filhas, também nasceram de parto normal, a Jacinta, a Lúcia e a Tereza. Ai, que lindo o nome. Lindas, o parto delas, né, me ensinou muito, enfim, né, até eu ajudar a cuidar de outras mulheres. Então, assim, eu sou enfermeira obstetra, né, eu fiz enfermagem, depois eu fiz obstetrícia, fiz mestrado na área também, mas eu digo que o meu doutorado são as meninas, É. né, e os outros, se Deus quiser me dar, né, vão ser muito bem-vindos. Então eu tenho uma equipe nós somos 4, nós atendemos parto domiciliar, parto hospitalar, aqui na cidade de Cuiabá.
E também atendo uma maternidade pública aqui em Cuiabá. Então, assim, a gente acaba que eu lido com gestantes o tempo todo. Né? É uma alegria tá aqui, então, para quem não me conhece, Que né? legal, que legal. Você atende fora daí também, Laura? Você atende fora de Cuiabá? Mas, Ah, tipo, sei lá, se eu peço para você vir aqui no Rio de Janeiro. então, algumas vezes a gente já fez isso. Quando assim a mulher acaba de receber o positivo e fala assim, eu quero que você venha e tal, a gente consegue se organizar, né? Porque eu tenho que tirar férias, enfim, o tempo que a gente vai depende. O parto normal é isso, né? Quando você agenda é muito fácil, você chega lá, atende e vem embora. Mas quando alguém me contrata de fora, tem que contratar, sei lá, por um mês, né? E aí a gente fica à disposição. Então, isso já aconteceu. E Uhum, está prestes a acontecer novamente, né? Mas é assim, recebe o positivo, a gente já se organiza, uhum. né? Que Ali, legal. né? Naquela janela de tempo, né? Uhum, uhum. Então, acho que a gente pode começar, né? Falar do assunto, do medo. Sim, sim. E até eu estava te falando que quando eu comecei a pensar, né, no assunto e pensar nas coisas, a primeira coisa que eu queria falar, assim, de cara já, é que a gente carrega, em relação ao parto, muita coisa errada. Muito clichê, muita informação errada. E a primeira delas é a frase que você mais escuta falar quando alguém te relata alguma coisa em relação ao parto, ou mesmo uma pessoa que nem passou pela experiência ainda, mas está relatando para ti que talvez ela queira ter parto, ela fala, realmente, só que o problema é que as dores do parto são insuportáveis. Essa é a primeira Quebrando mentira. os ossos. Essa é a primeira mentira que contaram pra gente. Porque se fosse insuportável, a gente não, na primeira dor a gente morreria. Então essa é Sim, uma... não, eu costumo falar assim, quebrando os ossos, né? Ou quando um homem tá com febre, com gripe. É tipo isso aí. Exatamente, exatamente. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça. Primeiro é olhar para... isso é um... Quando eu comecei a preparar aqui, eu vi Uhum. várias coisas que eu já tinha notado na época da faculdade em relação ao medo, e a gente carrega o medo, a gente vai criando registros dentro da nossa cabeça. E esses registros, pode parecer a coisa mais palha do mundo isso, mas esses registros, eles vão modificando o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir e vão bloqueando as nossas ações. Então, por exemplo, você nunca vai conseguir, sabe, essas palavras, essas coisas, elas ficam rodando no nosso cérebro de algum modo ou de outro, ou diante de uma ação que a gente precisa, uma atitude que a gente precisa tomar, algo que a gente precisa fazer, a gente volta e meia aparece aquela frase, aquela crença central. Aí eu não vou conseguir fazer isso. Então, Sim. eu não vou conseguir ter parto normal porque as dores são insuportáveis e eu não aguento sentir dor, sabe? Uhum. Então vem o registro e automaticamente já vem uma resposta em relação àquele registro. Então, bom, se as dores são insuportáveis e eu sou fraca para dor, logo eu não vou conseguir parir. Só que a pessoa Sim. esquece que a cesárea, ela também vem carregada de dor. Então, é algo muito, assim, é contraditório e é um negócio que você tem que olhar para a realidade. Qual é a realidade disso mesmo? Esse é o primeiro ponto. E outra coisa que aparece muito nessas questões de parto, nessas questões de medo, é uma carga genética. Então, minha avó não conseguiu, minha mãe não conseguiu e eu não vou conseguir. Isso é uma coisa que eu sempre olho para a tua árvore genealógica. Se existe isso, você vai ter que fazer um esforço tremendo mesmo para lutar contra isso, porque de fato isso está imperando de algum modo dentro de você e está bloqueando, porque o medo nos paralisa. A gente não consegue tomar uma atitude, a gente não consegue ter uma ação, a gente não consegue raciocinar diante do medo, porque o nosso cérebro fica em estado de luta, né? Quando a gente tem medo, Luta e fuga, né? luta e fuga, exatamente. A gente produz muita adrenalina, noradrenalina, e isso nos mantém num estado de vigilância, de luta. Eu estou sempre pronta para atacar e para me defender. Então, Sim. diante dessa situação, a gente tem que olhar para isso e dizer, bom, se é uma coisa que está na minha família, eu vejo assim, quando eu engravidei, primeira coisa que eu pensei, eu vou tentar a parto normal. Mas, assim, eu vou tentar. Não era uma coisa que, assim,
eu sou muito tranquila nessas coisas, sabe, Laura? Assim, eu faço os meus planos, mas assim, se não der, beleza, tudo bem, entendeu? Eu não vou ficar. Porque esse também é um outro ponto que entra, né? As pessoas depois ficam altamente depressivas, ficam decepcionadíssimas porque a coisa não aconteceu do modo que estava na cabecinha delas. Aí, gente. Ou no plano de parto, porque idealizou. A gente Exato. falou disso hoje no Instagram, né? Que existe algo no parto que é imprevisibilidade, né? Na vida, na vida. Na vida, exatamente. Esses dias uma me escreveu, nossa, eu juro, eu fiquei assim, compadecida dela, porque ela falou como é que o médico, ela tinha alto risco, tinha diabetes gestacional, teve pré-eclâmpsia, então ela tinha um quadro que não favorecia de fato o parto normal. E de fato ela entrou em trabalho de parto com 34 semanas e não conseguiu mesmo, até o médico tentou e ela teve que ir para cesárea. Ela falou, como é que eu vou oferecer, eu não consegui oferecer nada da minha cesárea para Deus. Eu falei, menina do céu. E o meu marido se decepcionou comigo. Eu falei, gente, que é isso, né? Então, primeiro ponto para analisar assim a situação bom, eu vou tentar, né? Graças a Deus que hoje a gente tem cesárea, mas o parto, o parto é um trabalho bem complexo que você pode fazer, que você pode hoje buscar várias ferramentas que te ajudem a ter o parto normal. Graças a Deus, né? Então, quando eu engravidei, eu falei, gente, eu quero parto normal. Minha mãe falou, eu não tive parto normal. Eu pensei, bom, o problema é seu. Não tô nem aí. Minha mãe teve a gente na década de 80. Mãe, que bom. É senhora e senhora, eu sou eu, que bom, Exato. Né? Eu falei, mas a minha avó conseguiu. Minha avó pariu 12, a outra 8. Peraí, alguma coisa não tá certa, então. Se eles conseguiram, se elas conseguiram, eu também vou conseguir. E foi assim. Sim. Né? E aí eu comecei a estudar. Isso é uma outra coisa. Eu tenho medo do parto, eu tenho medo Bom, vamos começar a estudar então sobre isso. Pô, hoje, né, Laura, hoje não é desculpa. A gente tem um emaranhado de informações que nos ajudam, que nos impulsionam, que nos dão coragem para a gente conseguir tomar uma decisão e ir até o fim daquele negócio. Então, se o medo está te paralisando, pede ajuda. Olha, por favor, me ajuda. Eu quero parto normal, então me ajuda. Como é que eu posso conseguir? E hoje a gente tem essas 1000 ferramentas que contribuem para que a gente consiga concluir. A internet é um campo incrível. Tanto para você achar os profissionais da tua cidade, quanto para você buscar informação. Exatamente. Que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, eu sempre conto a minha história. Eu virei, né? Me tornei, na verdade, uma enfermeira obstetra, porque eu vi um trailer de um filme na internet que falava sobre parto humanizado. Né? Então, assim, olha só, era, né, uma coisa que estava rolando na internet. Então, assim, até as mulheres se organizarem para ter parto, né, um parto humanizado, como se diz, né, tem esse termo, né, mas, enfim, um parto em que as escolhas dela sejam respeitadas, em que ela tenha um parto, né, é preferível ter um parto normal, sem interferências, por conta dos benefícios do bebê e para a mãe, enfim. Começou da rede social. Né? Começou da rede social, que na época, né, era grupo de Yahoo, né? Grupo de lista de e-mail e tal. Então, as mulheres começaram a se organizar e viram que, assim, que aquilo que você já falou também, a gente tem uma relação muito próxima, né, Araceli, com as nossas mães. A gente acaba se espelhando um pouco, então, assim, antes, essa relação, há muito tempo atrás, era de forma muito natural compartilhado, cuidado com os filhos, a rede de apoio. As mães ensinavam muito pra gente. E agora, como a gente vive, né, as mães estão distanciando, então a gente fica sem saber. A gente acaba que muita mulher manda mensagem aqui pra gente que não tem uma mulher próxima que possa se apoiar. Exatamente. Então, que ela tem isso aqui, né? É um Instagram, é rede social, ou Facebook, enfim. Para ter contato com outra mulher. Né? Então, a gente perdeu muito isso de ter a mãe como espelho, de maternidade, de ajudar e tal. Tanto é que a gente olha para elas e elas falam, eu tive cesariana porque eu não tive dilatação. Tá chorando, é cólica, dá chá. Exato. Ou dá fórmula. Exato. Então, a gente se desconectou. Exatamente. Né? Então, acho que o objetivo é
né, na busca por um parto normal, por um parto, né, que seja consciente, enfim, é você se conectar, né? É Exatamente. se conectar com o teu próprio corpo, com a tua própria história, né, com a sua relação de filha, de mãe, né? Enfim, com a tua alma, enfim, um monte de coisa. É um momento de conexão, né? Eu acho Exatamente. que a gente vai falar disso mais pra frente, mas eu acho que é um passo que a gente dá para tirar o medo, para Ex- diminuir o medo. Com certeza. E uma coisa muito importante, isso que você falou, é a gente quebrar, assim, não estou dizendo quebrar o vínculo, mas quebrar essa repetição de comportamento. Então, Sim, que a gente geralmente vê, então porque a minha mãe fez, a minha avó fez, a minha mãe fez, eu vou fazer também. Eu entendo, por exemplo, eu entendi a minha mãe. Ela, de algum modo, queria me proteger, e como ela não tinha passado por essa experiência e tudo mais, era óbvio que ela, né, não, faz cesárea, né, é muito mais prático. Ou o Vicente, o primeiro filho ligava, meu Deus, o Vicente não para de chorar, dá fórmula para ele, né, o teu leite é fraco, aquela coisa de mãe, né? Mas eu percebia que não era algo que ela fazia por querer mesmo. Ela estava ali num ato, sim, uma tentativa de ajuda. Mas quebrar essa repetição, ela exige da gente isso que você está falando. A gente quebra, a gente faz um corte ali e a gente fica se sentindo meio que um barco à vela solto no mar, assim, né? Você não sabe sim, direito aonde o marido, coitado, não está sabendo de nada, está mais perdido que segue um tiroteio, né? E a sim, gente buscando apoio emocional, a gente buscando apoio físico, porque a gente não sabe lidar com aquela criança, mas graças a Deus hoje a gente tem esse apoio, essa rede, né? O grupo, eu lembro na época do Facebook, logo me adicionaram no auxílio ao parto, no auxílio do parto. Nossa, foi assim, eu encontrei ali tudo que eu estava precisando, tudo que eu queria. Então, é isso que a gente tem que fazer mesmo. Percebe uma repetição e você não quer isso, quebra. Quebra imediatamente e começa a fortalecer a tua vontade de modo que você consiga operar no mundo, de modo que você consiga agir a- a- com as tuas forças. Que é isso que, sim, né? É isso que a gente precisa. A gente consegue romper com o medo. Uma das ferramentas que rompe com o medo é a cultura. A cultura, sim, porque a gente fica inseguro. No parto, a gente, né? Eu recebi um monte de mensagens ali. Eu tenho medo de laceração. Eu tenho medo de morrer no parto. Eu tenho medo de perder o bebê durante o parto. Para tudo isso, tem um recurso, que é estudar, se informar, é buscar ajuda, é buscar auxílio. Laura, eu acho esse advento das doulas é maravilhoso isso. Meu sim, Deus do sim. céu, hoje a gente pode ter esse atendimento mais próximo, mais íntimo, que às vezes os médicos não fazem, né? Isso, Então, busquem essa ajuda, esse auxílio, assim. A gente tem que fazer essa modificação, essa ressignificação agora, né? A partir isso. do meu medo, o que que eu tenho? Qual é o meu medo? O que de fato está acontecendo comigo? Bom, agora então eu vou buscar tudo que, como eu escrevi para ti, se o parto é uma luta, quais são as armas que você está usando para isso? Como é que você está Sim, se munindo? Como é que você está se armando para ir, para lutar, para ter esse parto? Então é isso que você tem, isso. é isso que a gente tem que colocar na cabeça. As mulheres que querem parto, que bom, é isso que você tem que começar a buscar, ferramentas que te deem força, que te ajudem a lutar contra esse medo que vai vir, mas você vai vencer. Ninguém morreu das dores do parto, né? Não, não. Ninguém. E o pessoal assim, desmaia. Mas tem mulher que desmaia, não, a gente não desmaia. Eu nunca vi mulher desmaiando na hora do parto, não. Porque, né, às vezes, né, por conta dos hormônios, tem a endorfina que dá aquela sensação de que a gente fala partolândia, né? De que você tá um pouco desmaiando. Mas na hora que vem a contração te bota de pé, né? A Aham. contração te bota firme para você sentir a contração, né? Com certeza. Nossa, eu quando veio a primeira contração de verdade, assim, eu me joguei na parede e eu falei pro Arno, isso é a dor? Pronto, acabou. Laura, eu naquele momento eu pensei, gente, eu experimentei na carne que a gente não é nada. Naquela hora eu disse, gente, é verdade, a gente é um pó levantado, como diz o Padre Antônio Vieira. Eu me senti assim, nada. Tanto que no parto do Vicente, primeiro parto, eu não dei um ai.
eu não conseguia, eu fiquei muda diante da dor. Eu não conseguia gemer, eu não conseguia gritar, eu não conseguia fazer nada. De tão impressionada que eu fiquei de ver que, assim, naquela hora eu não era nada mesmo. E eu não estava fazendo nada, assim. Eu era uma simples ajudante ali no negócio. Porque Entendi. né, eu fiquei impressionada com o primeiro parto. Nossa, e assim, Alice, é importante a gente lembrar também dos hormônios, né? Os hormônios que são liberados no medo é um hormônio totalmente contraditório ao hormônio do parto, né? Então, assim, quais são os hormônios do parto, né? A ocitocina, né? São as endorfinas, tem uma substância que do início do parto, que é a prostaglandina. Então, elas são substâncias, elas são hormônios do prazer que a gente libera, o nosso cérebro libera quando a gente se sente confortável, quando a gente abraça, quando a gente beija, né? Então, assim, quando a gente sente medo, como você disse, são os hormônios da luta, da fuga. Então, é que nem a gente imagina. É só de imaginar uma cobra, por exemplo. Ah, uma cobra, a gente vê até na TV, e aí já começa a ter suor frio, algumas pessoas arrepiam. Né? O que acontece com o nosso corpo? O coração bate mais forte, a pupila aumenta. Então, assim, A musculatura a adrenalina, enrijece, né? a gente começa a suar frio. Então, é isso que acontece quando a gente sente medo. E já pensou isso no parto? Né? O tanto que vai antagonizar. Então, algumas mulheres que a gente até observa assim, que a gente vai para casa, quando a gente acompanha parto hospitalar, a gente fica em casa e ela fica bem tranquila, a gente ausculta o bebê, e aí ela vai pro chuveiro, e aí ela fica ali ouvindo as músicas dela no quarto dela. De repente, quando a gente fala, não, vamos pro hospital, tá na hora, né? Tá na fase ativa. Aí vai pro hospital, chega lá, começam a perguntar para ela o CEP, começa a entrar gente que ela nunca viu na vida, sabe? Perguntar assim, qual que é a data da sua última menstruação, no meio do pico da contração. E aí ela vai acessar um lado do cérebro dela, que não é o lado, né, emocional, o lado do raciocínio, e aquilo ali vai liberar adrenalina, aquilo ali. Então tem um ciclo que a gente chama, até já fiz um post sobre isso, que é medo, tensão e dor. Então, esse é um ciclo negativo no parto, né? À medida que você tem mais medo, que você fica tensa, que você aciona aquele lado do raciocínio do cérebro, você vai sentir mais dor, a sensação da dor é maior. E isso atrapalha no parto por quê? Porque tem o pico da ocitocina, você tem uma contração forte, né? Que vai dilatar o colo, que o bebê vai descer, empurrar o bebê e tal. Você acaba que tem essa contração, mas ela não é tão eficaz. Então, fica a dor da contração, mas não tem a eficácia da contração. Então, Exatamente. assim, acaba que estende o parto, estende muito mais. Né? Então, o medo é ruim por conta disso. Como que a gente faz, então, para tirar esse medo do parto? Né? Então, tem muitas coisas, inclusive, aproveitando aqui a oportunidade, né? A gente fez um caderno de atividades, né? Que tem os 9 passos. Então, esses nove passos, a gente estão organizados para que a mulher se planeje durante todo o pré-natal e na hora do parto ela não sinta medo, né? Então, assim, até algumas mulheres perguntam, qual que é um dos requisitos para eu escolher minha equipe? Para quem vai estar junto no parto? Quem que vai estar? Minha sogra, minha tia, minha prima, que faz medicina? Sempre tem assim, né? Eu digo assim, gente, pensa assim, você ficaria nua na frente dessa pessoa? Porque geralmente algumas mulheres gostam de ficar sem camisola e tal, incomoda. E muito mais do que a questão do corpo, né? A questão da alma, a questão da dor, de você lidar com aquela dor. Então, quem vai estar junto com você tem essa intimidade, porque a gente só revela o corpo para quem a gente ama. A gente só Exatamente. revela a alma para quem a gente ama, para quem a gente tem confiança. Então, você, quem vai estar junto contigo, o teu acompanhante, né? Você ama, você tem confiança, o médico que vai te atender, enfermeiro, obstetra, doula, passa essa confiança para você? Se sim, É, ótimo. Então, são pessoas que vão te ajudar muito a diminuir o medo, né? exatamente. A ter uma ambiência, de ter um local ali, um momento para que você se sinta bem. Não somente, muita gente acha que parto humanizado, tem aquela história que parto humanizado é velhinha, muitas velas, né? Uma banheira e velas,
Iênia tocando ao fundo e fotos de fato com, né, com as mulheres pousando. E na verdade não é assim, né? O Não, parto humanizado é você ter um parto bom para a tua saúde, né? exatamente. Para o bebê e para você também, mas que respeite as suas escolhas. E por isso que algumas mulheres vão ter parto na água, outras vão ter parto de cócoras, dependente do local, né? Então, assim, esses dias eu até acompanhei uma mulher que ela queria água gelada no parto. Eu nunca vi isso na minha vida. Ela, ai, mas eu adoro água gelada, eu não quero água quente. Porque geralmente as mulheres querem água quente, por causa do alívio da dor, né? Porque faz o relaxamento dos músculos, dos ligamentos. A sensação é melhor. No frio a gente sente o quê? Mais medo. Com A certeza. gente sente Não, e sem falar que frio. também contrai mesmo, né? O frio tem o quente dilata as veias, o frio contrai, né? Sim, vasoconstrição, né? É. E aí, o parto humanizado dela ela foi com água gelada, porque ela queria água gelada, né? Então, assim, mais que a gente tenha então parto humanizado tem que ter banheira, tem que ter água quente, não, né? Essa foi a escolha dela, ela se sentiu melhor assim, ela vivenciou melhor assim, né? E aí acabou que foi um parto muito bonito, assim, ela não teve, a gente até conversou sobre essa live, e ela disse assim que eu ia fazer, ela falou, nossa, como eu não senti medo. Foi um parto com plantonista, é algo que as mulheres recebi muitas mensagens sobre isso. Eu Uhum. tenho medo de É. ter parto então, tenho Uhum. medo de ter parto do SUS, né? Que é o que vamos dizer assim, que é o que a maioria das mulheres tem. Porque e é um grande privilégio, né? A gente ser acompanhada por um profissional durante a gestação e saber que aquele profissional vai estar com a É, gente na hora do parto. É um é privilégio. verdade. É. Eu do Porque Joaquim eu tive pelo SUS, mas foi uma beleza. Minha experiência não. É. todos. Não, não, só o segundo. É, assim, uma Uhum. beleza em partes. No caso, o parto foi muito rápido, mas eu tive que tomar ocitocina, que foi muito. Nossa Senhora. E justamente por causa disso, Laura, isso é uma das coisas que até eu anotei para falar. É, contribuindo com o que você estava dizendo sobre os hormônios que são liberados quando a gente sente medo, os hormônios que são liberados quando a gente está entrando em trabalho de parto. Eles são opostos, são hormônios que eles não casam e um bloqueia a ação do outro. Então, os hormônios de medo, que são adrenalina, noradrenalina, bloqueiam o hormônio da ocitocina, enfim, da ocitocina que é o principal. E, além disso, uma parte do nosso cérebro, que é essa parte da frente aqui, as memórias são acionadas, os significados, o que a gente carrega sobre isso, lembranças, os julgamentos e as expectativas que a gente tem em relação àquilo. Então, por isso que é importante a gente se munir, inclusive psicologicamente, de ir apagando aquelas coisas, aqueles clichês de que as dores do parto são insuportáveis, você não vai conseguir, os teus ossos são finos, você é muito pequena, você é muito baixa, depois vai ficar tudo flácido, depois vai ficar tudo flácido sim, mas pelo amor de Deus, faça alguma coisa, faça um exercício, vai ficar flácido sim, se você não fizer mais nada, né? Mas, porque depois não sei o que, vai ficar tudo lacerado, porque não sei o que. Então, começar a mudar essas informações, começar a parar de comprar isso e de colocar esses rótulos no teu coração, no teu cérebro, porque o nosso cérebro ele é burro. Ele, com certeza, ele absorve aquela informação e fica rodando aquilo, fica rodando. Tipo comercial que o tempo todo, aquilo fica acontecendo. Então, a gente precisa fazer Fixa demais, né? Demais, claro. Eu não vou conseguir. Eu sou muito fraca. Gente, muda esse registro. Corta o cordão. Corta. Corta o cordão com essa ideia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. A gente tem que começar a contar uma nova história. A gente é capaz, sim. Deus nos criou de um modo que a gente é capaz de operar sobre isso. Eu lembro muito do Dom Cipriano Chagas, que era um padre da Ordem dos Beneditinos. Inclusive, ele era aqui do Rio de Janeiro, ele morreu acho que tem uns 2 anos. E ele, uma vez eu fiz um retiro com ele e ele falava muito sobre o poder da palavra, né? O verbo mesmo. Que isso Deus, inclusive, deu a nós. Então, é prestar muita atenção nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente repete. Isso vale até depois para os filhos. Ficar falando, você é muito preguiçoso. Você só faz...
Gente, por favor, não fazem isso com as crianças. Isso é uma coisa que a gente... Eu lembro de frases que eu ouvia na infância. Você não vai conseguir. Eu lembro minha mãe, minha mãe falava, nunca gostei de matemática. Sempre tive dificuldade. Você é igual a mim, Araceli. Cara, eu sempre sofri para aprender matemática. Entende? Isso é muito ruim. E isso, se você parar para analisar, na tua vida, esses registros, eles aparecem o tempo todo. Então, se você percebe isso, eu sempre falo, faz um mapa mental. Eu falo mapa mental de tudo, porque eu faço mapa mental de tudo. Porque ali você aparece muita coisa que a gente não consegue perceber. E faz um mapa mental do teu parto, aquilo que você carrega, as palavras-chave, os clichês, as coisas. E aí você começa a fazer um trabalho inverso. Bom, eu tenho essas memórias, eu vou apagar, eu vou começar a buscar relatos de parto, eu vou conversar com doulas, eu vou procurar um médico. Eu lembro do Vicente, eu comecei com uma médica, depois troquei, porque eu cheguei e falei, olha, eu quero parto normal. Ah, não sei o que. Eu falei, já falei pro meu marido, cheguei em casa e falei, ó, não, já vou numa outra, porque essa aí já não gostei. Então, né, e outra coisa, confiar também. Se é uma médica uma doula que vai te ajudar, confia no que ela tá te dizendo. Eu lembro que a minha médica falou, ó, o Vicente tá com 3 circulares. Eu falei, isso é um problema? Ela falou, de modo algum. Eu falei, manda ver então. Eu confiei nela. Se ela tá me falando que não tem problema, tá ótimo, né? Isso é um outro trabalho. Então você vai agregando isso, você vai se enchendo de coisas boas mesmo, de coisas que mudem aquilo, esse medo, de coisas que te deem coragem, conversa com gente que deu certo na vida, não vai falar com aquela que fracassou. Sim, né? dá um vídeo para aquelas histórias. Meu esposo sempre fala assim que, gente, a Laura não pode falar que tá grávida, que vem um monte de gente contar a história de bebê que morreu, de mãe que tá no peito, umas coisas absurdas assim. Aí Exato, e não tenha nem essas pessoas para te ajudar no parto, sabe? Não, pelo amor, Eu né? lembro que na parte da Isabel, eu tive que ir para casa da minha mãe, porque eu cheguei no hospital, eu estava com 4 centímetros, e ela falou, olha, Célia, agora a gente tem que deixar a coisa progredir, então você pode ir para casa. Só que eu morava numa outra cidade, falei, vou para casa da minha mãe. Eu falei pro meu marido, me ajuda, por favor, tampa os meus ouvidos, porque minha mãe vai ficar puxando para baixo, né? Então, ai, coitada, tá com dor, não sei o que. Eu falei, ai, meu Deus. Eu liguei o chuveiro, fui pro banheiro, fiquei lá até as 2 da manhã, depois fui pro hospital. Porque se ela não ia me ajudar em nada, ela só me puxar para baixo. Então, né, você tem que ficar com gente que te ajude naquela hora, que te encoraje, que, né, fala pro teu marido, não me deixa. Eu sempre falo pro Arno, pelo amor de Deus, não me deixa desistir. E no meio do negócio, eu quero cesárea, baby, pelo amor de Deus. Agora você vai até o final. Beleza, eu vou até o final. Ai, meu Deus. Bons nisso, porque eles, geralmente, né, as mulheres são mais emocionais, sentimentais e tal. Então, quando a gente fala para eles assim, e é muito engraçado, quando a gente faz os encontros pré-natais e a gente fala o que é fase latente, o que é fase ativa, o que é expulsivo, a gente faz tipo uma escalada assim, né? E eu já vi até casal que escreve, o marido vai lá, escreve, bota na parede. Aí quando a mulher tá com contração de 4 em 4, de tal jeito ele olha lá na tabelinha dele, tá, fase latente. Então aquilo ali tá na cabeça dele, é fase latente. Então se ela Eles são muito melhores que a gente nesse ponto, né? Não, muito. E aí se ela fala, a mulher fala pro marido, eu quero muito parto normal, se me pedirem pra me cortar, você fala que não. Então eles colocam aquilo na cabeça e a mulher fica, não, agora eu não quero. Mas você não se planejou a gravidez toda para ter isso? Exato, né? Então, exato. assim, é importante que eles chamam a gente para a realidade. Exatamente. Né? O Arno falou para mim, eu lembro no parto do Vicente, eu tava com 6 centímetros de dilatação e falei, pelo amor de Deus, eu quero cesárea. Ele falou, escuta aqui, não faz parte da tua personalidade isso, desistir. Você vai desistir agora, você vai se arrepender amargamente, agora você vai até o final. E aí logo eu tava com 8, nasceu, depois eu falei, ai, muito obrigada que você me ajudou, ai, você foi então, sabe que eu cheguei uma vez, eu atendi uma paciente que tava vivendo esse processo de medo, e eu falei pra ela, na época não tinha WhatsApp, essas coisas, né, não tava no auge do WhatsApp, e ela falou, você pode gravar coisas para eu ouvir? Eu falei, mas é claro. E eu lembro que eu gravei um monte de frases para ela. Você vai conseguir, você vai... E ela conseguiu mesmo ter parto normal. Ela colocava as frases durante o parto para ouvir. Então é isso. Coloca a frase, chama alguém que te ajude, sabe? Que te puxe para cima, que diga, não, você vai conseguir. São só 10 centímetros.
vai chegar nos 10, vai passar, nasceu o filho, nasceu a dor, e pronto, e vamos para, né, vamos adiante. E é isso, a gente tem que se alimentar de coisas que nos ajudem a levar adiante as decisões que a gente toma, né? Olha só, era sério, eu tava. Bom, deixa eu contar. Isso a gente falando um negócio de cultura dessas coisas que vão colocando na cabeça da gente, que gera medo. Desde pequenininha, eu tenho muito medo de mar, assim. Eu sempre tive medo. Meu sonho, desde pequena, é aquelas ondas, assim, aqueles tsunamis. Você quer ser surfista, mas não tem coragem. Me cobrindo, aquilo ali sempre foi um pavor pra mim. E aí, pronto. Quando eu comecei a ter contrações fortes da minha primeira filha, quando vinha a contração, pra mim era uma onda muito grande. E eu sempre faço a comparação assim. Olha, claro, porque Então, você acessa aquela parte do cérebro das suas memórias, exatamente. Então, assim, vem aquela contração, aquelas de fase ativa que a gente acha assim que vai morrer. Uhum. Então, assim, vem vindo e parece que eu tô, assim, na praia, vinha aquela contração enorme, assim, que vai me engolir. E eu sempre digo para as mulheres, o que a gente faz quando vem uma onda e a gente tá tomando banho de mar? Se a gente, vou lá, abrir meu peito, vou enfrentar a onda, o que você vai fazer? Vai levar um caldo, né? Vai ser feio. Então, assim, o que acontece com a contração? A gente fica lutando, vem a contração, a gente fica, eu não quero, e gera o medo, e aquela coisa, aquele embate, vai passar a contração e você vai levar um caldo. O que é o caldo? A contração não vai ser efetiva, você vai ficar com mais medo, não vai ficar legal o teu parto, porque não vai ser fisiológico, não vai ser hormonal, né? Como é o ciclo hormonal mesmo. Agora, se vem a onda e você se deixa levar por ela, você entra nela, você, né, para de respirar, né? No caso, se você for mergulhar, enfim, você é levado pela onda, você consegue passar por ela sem estragos maiores, Exatamente. né? Então, a mesma coisa no parto. Se você respira, se você se acalma, se você entende que aquilo vai vir e vai passar, e aí tem muitas mulheres. E aí, o que eu fiz para lidar com isso? Como que foi o meu corte do cordão? O auxílio no parto, né? As postagens, a postagem da página mesmo. Eu vi as frases dos santos e, enfim, dos santos, né? Na sua maioria. Do venerável Futuxin, que fala tanto, né? Dessa questão da maternidade, paternidade, né, da criação dos filhos e tal. E ele fala dessa questão da mulher ser corredentora com Jesus, enfim. Então eu fui anotando aquilo, e na época eu nem anotava, eu fazia print. E aí eu vi que pronto, aquilo ali me ajudava a passar pela onda da contração. Então eu fui melhorando. No primeiro eu olhava o celular, no segundo eu fiz um varal. No terceiro, eu tava assim com 37, já tava com tudo emplastificado. As frases, as orações, as imagens, né? Tem imagem que eu olho, que só de olhar a beleza daquela imagem, eu sei que aquilo vai me ajudar no parto. Então eu fiz um canto, que eu tive as minhas 2 últimas em casa. Então, assim, eu coloquei perto do meu oratório, eu olhava para aquilo me ajudava tanto a passar pelas contrações, pela onda da contração. Então, aquilo diminuiu o meu medo, né? Então, assim, cada mulher vai ter uma forma de diminuir o medo. Exatamente. Né? Porque o seu vai ser assim também. Mas é isso. E outra coisa que você falou que é muito legal é que a gente já fez na nossa primeira edição, que a gente fez um desafio. Que é a questão, não sei se é um mapa mental, não sei muito bem dessas estratégias. Mas a estratégia era o seguinte. Tinha uma mulher, que até a Liz que fez o desenho. Uma mulher grávida que se olhava no espelho e depois esse espelho refletia ela com um bebê no colo. E aí, para você anotar todos os sentimentos, tudo que você sentia sobre o parto hoje. Eu tenho medo de epísio, eu tenho medo de subir em cima de mim, eu tenho medo de ser uma boa mãe. E aí você vai colocando. Eu não sei com quem eu vou parir. Coloca tudo ali. E depois você, não é uma forma de idealizar, mas como você quer o teu parto? E aí você vai sonhar, não é sonhar, mas você vai projetar na tua mente o que você quer. Então, quando a gente projeta, quando a gente até conta isso, quando a gente fala sobre isso já vai criando uma memória, né, da série na nossa cabeça. Com certeza, com certeza. A gente sai do imaginário e a gente começa a ser mais palpável, começa a ser mais real. Com certeza. E aí a gente
começa, já faz um registro na nossa cabeça que é aquilo. Exato. E a gente até brinca assim, faça até comemorações. Isso é uma programação da neurociência aí, da nossa cabeça. Sim. Mas pensa assim, pense como que vai ser a celebração disso. Como vai ser o seu bebê no teu colo? Quais os sentimentos que você vai sentir quando você pegar o teu bebê no colo e pensar, poxa, né? Eu, meu esposo, nós conseguimos ter essa criança juntos, numa experiência familiar tão importante. Então, quais os sentimentos? Quando você imprime isso na sua mente, isso já começa a tornar realidade. Mas sem dúvida, e isso também contribui muito para o bebê, né? Conversar com o bebê, falar, olha, meu amor, eu falava muito para os três, ajuda a mamãe, eu vou ajudar vocês, e vocês ajudem a mamãe. Vamos juntos, né, conseguir vencer isso. É tão importante, porque a mamãe depois precisa, para a recuperação é muito mais rápido. Então, vamos fazer juntos, sabe? Precisa existir isso. Isso, de fato, neurocientificamente falando, isso gera, de fato, uma ação positiva. Porque, na verdade, a maior parte dos medos que a gente tem é só fantasia, Laura. Isso, tudo... o postrinho dentro do armário. Exato. Se você for analisar mesmo, olhar para a realidade, olhar para as circunstâncias, ler os relatos de parto, conversar com gente experiente, conversar com doulas, conversar com os médicos, você vai ver que tudo aquilo que você está sentindo é só uma fantasia ou uma autorreflexão. Ou uma autoprojeção, algo que não faz sentido com a verdade mesmo. E além disso, você pode dizer, mas eu conheço vários casos de parto que deram errado. Sim, mas isso não significa que vai acontecer com você, meu amor. Entendeu? Isso não significa nada. Significa que faz parte da história daquela pessoa, mas não significa que isso vai haver uma repetição com você. Então, é olhar para isso, é olhar e se munir. E se você ainda associar isso com uma imagem, melhor ainda, porque vê, justamente, para você, quando vem a contração, você lembra daquela onda que você tem medo. Então, se a gente fizer um trabalho agora contrário, pegar, sei lá, várias imagens de um mar calmo, de uma coisa gostosa, com certeza vai ser diferente quando vier a contração. Eu tô precisando de um mar calmo, né? Claro, exato, lagoa. Tá. O meu marido assiste a Lagoa Azul, alguma coisa assim. Entendeu? Mas é fazer o oposto, munir nosso cérebro, mostrar para ele que existem outros recursos e não só esses que ele tem registrado. E eu tenho certeza. A gente costuma falar assim, enquanto o bebê tá na barriga, gente, tem jeito. Exatamente. Então, assim, né? Quantas mulheres que já trocaram de médico, ou se reprogramaram. Nossa, tenho muitas histórias. Assim, uma vez eu acompanhei uma mulher que ela viu o filme, né, era o Renascimento do Parto 1, ela viu numa faculdade que teve apresentação. E aí ela ia falar comigo, mas aí eu fui embora mais cedo e não deu certo. E aí a gente marcou, tipo, quinta-feira a gente vai se ver. E aí ela me ligou no dia, um pouco antes, e falou, Laura, não vai dar para ir na consulta porque eu tô com contração. Eu tô em trabalho de parto. Não me abandona não, ela falou assim. Não me abandona não. Então, assim, eu fui ao encontro dela e ela teve um parto belíssimo. E ela já pariu 3 vezes com a gente. Olha só. Então, assim, quanto tá na barriga, gente, até ali pertinho de entrar em trabalho de parto, tá em tempo ainda. Né? Então, dá para estudar, dá para, né, quebrar, cortar esse cordão umbilical com essas ideias culturais que nos colocam para baixo. Exato, né? com certeza. Você não precisa repetir comportamentos da tua família, não é porque a tua avó fez cesárea, a tua mãe fez cesárea, tuas tias todas fizeram cesárea, que você precisa fazer também. Né? Você pode ali recomeçar com uma nova história, corta isso, tira esses pensar nas frases que tá na cabeça da gente é um ótimo exercício para ver se elas são verdadeiras ou não. E essas, quando no primeiro parto, as primeiras dores vieram e foram insuportáveis, eu lembrei dessa frase e eu falei pro Arno, cara, já a primeira frase que me falaram sobre o parto é mentira. Porque elas não são insuportáveis. Porque se fosse a primeira que tivesse, o caixão já ia estar ali do lado. Elas são extremamente dolorosas, é diferente. Né? Mas insuportáveis. Imagina, é um tempo
que as pessoas existem no mundo, e comparando com o tempo que existe cesariana. Todo Exato. mundo nasce com parto normal, né? Exatamente. Não é Exatamente. possível que você vai ser diferente. Exatamente. Exatamente. E aí, outra coisa também é buscar, assim, durante a gravidez, fazer exercícios de respiração, buscar ali se você está muito nervosa, muito ansiosa. A Henriqueta está falando aqui de aromas. Hoje tem muitos esses óleos essenciais que ajudam muito nessa questão também. Chás, né? Claro, depende do chá também, né? Vamos ali, esse chá não dá para falar muita coisa, mas enfim, se munir, tem orações que você pode fazer durante. Eu lembro, eu faço uma oração da parturiente durante a gestação toda, orações que te ajudem, né? Buscar quem é católico, buscar os sacramentos, quem é cristão, buscar sempre uma orientação com alguém que possa te ajudar. Enfim, se munir de coisas que te auxiliem, que te deem coragem para você fazer isso, né? Sim. E a gente, por a gente estar tão desconectado assim, a gente ouve muito essa preparação do corpo. Algo que eu tenho que fazer, é claro que a preparação do corpo ela é muito importante. Ainda mais para nós, como eu e você, que tem bebês muito próximos uns dos outros, né? Então, assim, as gravidezes muito próximas, elas têm efeitos colaterais no nosso corpo, Mas não com é? certeza, com certeza. Então, assim, o preparo físico ele é muito, muito importante. Mas a questão psicológica é primordial. Porque o parto começa na cabeça. É É verdade. na cabeça que tudo acontece. É na cabeça que tem a liberação dos hormônios, é ali que, como você falou, guarda as emoções, guarda, né, todas essas experiências negativas ou positivas, que na hora do parto, eu Vem à sempre tona. costumo falar para gente, pare como vive. Não adianta. O parto é uma grande celebração da vida, da sua vida, né? Então, assim, se, por exemplo, tem mulher que no cotidiano dela ela reza muito, então o parto é uma experiência dela rezar bastante. Se ela, por exemplo, tem uma relação muito próxima com um companheiro, na hora do parto, aquilo ali vai ser uma grande celebração do amor dos dois. Da mesma forma, ao contrário. Se eles estão brigando muito na gestação, o parto vai ser uma catástrofe. Exato. Nossa, eu lembro Então, o olhar do Arno me acalmava de tal modo e ele lá rezando, eu vendo ele naquela posição pálido, várias vezes quando vinha a minha contração, ele empalidecia, mas aquilo me dava assim um alento, sabe? Ele estava ali comigo em silêncio, não falava nada, nem me encostava, porque eu não posso que nem me encoste, assim. Eu quando tô sentindo, não gosto de massagem, não gosto de nada, não me toca que eu tô aqui bem quietinha. E ele isso é algo. essa presença é fundamental para mim. Eu não quero ninguém, não aceito ninguém. Para mim só basta ele. Ah, que bom. Isso é algo assim, então, e que não precisa, por exemplo, você se preparar. Esses dias eu acompanhei uma mulher no SUS, assim, e ela, imagina, ela não tinha. Sabe aquelas mulheres bem humildes, assim mesmo, de periferia, que faz mal um pré-natal? E aí o acompanhante dela era o esposo. E, nossa, sabe como ela passava as contrações? Ela só chamava o esposo. Ficava repetindo o nome dele o tempo todo, assim. E vinha contração, ela falava assim, eu te amo, me dá um abraço. E repetia o nome. Oh, Assim, ela não fez uma preparação, ela não assistiu live, nem nada. Mas, assim, foi algo dela. Então, assim, o parto refletiu como eles vivem, com certeza. Eles devem ser muito próximos, né? Então, assim, é importante a gente se preparar fisicamente, mas muito. Tem até aqui na minha cidade, tem bastante profissionais que fazem o pré-natal psicológico, né? Que ajudam a organizar muitas coisas na mente da mulher. Porque o parto realmente começa na mente, né? Então, eu até acho, era sério, eu acho que uma boa oportunidade, um desses 25 dias de dezembro, fazer uma live aqui com esse instrumento que a Alice fez para nós, para a gente fazer vou fazer um mapa mental aí, quem sabe, né? A nossa, gente. isso é muito assim, organiza, sabe? Porque a gravidez é um período em que tá tudo muito aflorado, né? Se é o primeiro filho, então, nossa, né? A gente está sentindo aquilo pela primeira vez, então os hormônios, a gente fica ali em festa, né?
o nosso corpo está celebrando a vida e a gente não está entendendo direito o que está acontecendo com a gente, né? São muitas emoções, a gente chora, a gente ri, a gente come muito, a gente tem muito sono, a gente, enfim, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente precisa mesmo escrever, colocar no papel, ver, isso acalma, isso tende a organizar as nossas ideias, a gente perceber o que está acontecendo dentro da nossa cabeça, né? É uma forma também que a gente, às vezes, durante a gestação, a gente fica muito esquecida, então é uma forma da gente também relatar. Eu amo aqueles caderninhos de gestação, que a gente, a cada mês, pode ir anotando. Eu fazia isso, é tão gostoso que você vai anotando o que você está sentindo, quando o bebê mexeu pela primeira vez. Essas coisas vão assim, alimentando o teu imaginário, né? E isso com certeza vai vir à tona na hora do parto. Não certamente na hora da dor, mas durante o parto aquilo vai lembrando. Eu lembro que eu levei o caderninho. Exato, eu levei o caderninho no parto do Vicente, eu levei esse caderninho e entre uma contração e outra eu ia dando uma olhada e lembrando e vendo as fotinhos do ultrassom e pensando, daqui a pouco ele vai estar aqui comigo, eu vou estar cheirando ele. Então isso vai te acalentando, vai te dando força para você chegar até o final. Sim, muito bacana. Tô aqui de olho no tempo. Sim. Tô aqui de olho no tempo. Porque assim, você sabe, bom, você já fez lá, o Instagram corta, a gente, eu acho tão assim feio. Mas mal educado, né? Mal educado, né? Devia avisar, assim, dando umas plaquinhas, né? Mas assim, a gente, bom, eu abri um box de perguntas e até coloquei, te mandei, né? Coloquei no Stories também, os medos, né? São tantos medos. Eu vou falar aqui alguns. Tá. E depois vou dar uma solução para eles, tá? Tá bom. Medo de não conseguir parir, o medo da dor, medo de parir no SUS, medo de ir pra cesárea, medo de episo, medo de novas lacerações, medo de não dar conta. Esse é um medo que eu tive quase em todas as vezes. Dar conta da vida, assim. No meio da gravidez, uma noite, eu vi pro meu marido e falei assim, eu não vou dar conta. Mas assim, não do parto, da vida, assim, sabe? Sim, sei. Acontece. Me abraça, a gente conversa, a gente reza, enfim, tocamos o barco. Medo de parir com plantonista, medo do pós-parto, medo de desistir na hora. Tem gente que falou que tá morrendo de medo. Sim, nossa, tem uma que me escreveu medo de viver. Eu falei, ai meu Deus. Medo de não conseguir por ser magra demais, medo de esperar demais, medo do útero romper, medo de não ser respeitada, medo de ir para o hospital. Então, tem muitos medos, assim. E aí, que eu falei da solução, então, lembra que eu falei do caderno de atividades? Então, a gente colocou, né, na nossa descrição do perfil. Então, quem tá com muito medo, entra lá, que baixa, né, tem que baixar, enfim, cadastrar e-mail, mas vai receber no e-mail esse caderno de atividade. Então, são 9 passos, 9 meses, 9 passos, que você vai fazendo as atividades e vai dando um check. Isso vai ajudar muito, porque até como a gente falou tanto, a informação, ela nos ajuda muito. Demais. Esse preparo da mente e a informação. Então, tudo isso aqui, por exemplo, episo, cesárea. Então, assim, são coisas que a gente procura na internet de fonte fidedigna, a gente vai estudando, isso vai clareando na nossa mente. O próprio funcionamento do corpo, a fisiologia. 30 segundos. Meu Deus. Não. Então tá. Tá bom, eu só queria falar vamos bem rapidinho. E por favor, se você teve experiência boa de parto e vai conversar com alguém que está querendo, não coloca uma carga muito grande, uma carga emotiva, uma carga emocional muito grande, né? Porque a outra pessoa vai ficar impressionada, você